Olá, amigos, olá, amigas. Começa agora o episódio número 0 do Administra Mais Podcast, que é o nosso episódio piloto. Pode ou não ir ao ar, né, meu amigo Felipe? Bem, eu me chamo Alan, sou um dos apresentadores aqui do Administra Mais Podcast. Pessoal, é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com meu amigo, meu sócio, meu irmão Alan, porque um dos grandes desafios, dos grandes propósitos que a gente sempre teve, que nos uniu, que nos aproximou e que nos mantém juntos até hoje, numa relação profissional muito bacana e de amizade, é o desafio de buscar melhores maneiras de administrar as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país. E o Administra Mais tem o propósito de trazer para o conhecimento de todos, para a gente compartilhar experiências com grandes gestores, com pessoas capazes de nos indicar caminhos mais curtos para atingir melhores objetivos em favor das pessoas. Então aqui no Administra Mais a gente vai conversar com deputados, prefeitos, governadores, ex-governadores, ex-prefeitos, secretários estaduais, municipais, essa turma que pega junto aí na administração pública, né, Felipe? E que vem também das universidades, pessoas que tecnicamente contribuem para as políticas públicas, para gestões mais eficientes. Então, o propósito do Administra Mais é trazer para essa mesa gente boa, para bons bate-papos e também ouvir um pouco das histórias dos bastidores, o que acontece por trás do glamour, ou por trás da notícia, por trás dos comunicados oficiais e institucionais. Então, aqui nós teremos o desafio de aprender juntos a como fazer um podcast, mas, sobretudo, compartilhar com quem está aí atrás das trincheiras da gestão pública sobre como podemos fazer melhores gestões, garantindo melhor resultado para as pessoas. Isso, Alan. E vamos começar, eu acho, né, Felipe, contando um pouco da nossa trajetória, né? Afinal, por que estamos aqui? Vamos falar sobre administração pública, né? Então, começar falando um pouquinho da gente, né? Bem, o nosso começo é parecido, né? A gente começou no movimento estudantil, tanto eu quanto você. Vamos poupar o nosso público de tantas histórias, porque a gente é apaixonado por essas histórias do movimento estudantil, daí a gente ia longe. Para os próximos episódios, mas é isso, eu fui presidente da SED da FURB. A gente conheceu quando? Eu acho que foi num evento que teve contra o aumento ou a futura cobrança de estacionamento da Univale. Eu acho que aquela da FURB, eu era presidente do DCE da Univale, que é o Diretório Central dos Estudantes da Universidade. Eu era tesoureiro nessa época e depois fui presidente. Então eu acho que a primeira vez foi ali, daí depois eu lembro do Congresso da União Catarinense de Estudantes. 2005. Isso, que aí ambos nós anos. Estávamos lá, 20 Parabéns anos, verdade. Bodas do que 20 anos? Pô, não sei, 25 é bodas de prata. De prata, de 20 eu não sei, bodas de alguma coisa. E depois dessa minha passagem, né, eu fui do DCE da FURB, fui da União Catarinense de Estudantes, fui vice-presidente numa gestão que tu também fez parte, e aí depois propriamente, eu falo dessa época porque o movimento estudantil também acaba sendo gestão pública, né? Tu tá tratando com o dinheiro dos outros, né? Tratando com o dinheiro dos alunos, que é quem acabam abastecendo o Diretório Central dos Estudantes com os recursos da sua mensalidade, ou no mínimo são os interessados naquilo, afinal a gente está ali para defender eles. Mas no fim desse período eu fui trabalhar, minha primeira experiência no gabinete da Prefeitura de Rio do Sul, do então prefeito Milton Olpos, que tinha sido um prefeito que estava indo para sua reeleição e tinha feito um primeiro mandato extraordinário, assim, transformador na cidade de Rio do Sul realmente. Os primeiros 2 elevados da cidade, uma cidade pequena, né, na época, sei lá, com 50, 60 mil, hoje com uns 80, 85 mil, os primeiros 2 elevados da cidade, o primeiro parque da cidade, então um governo muito realizador. Eu fiquei lá 2 anos com ele, naquela oportunidade, e depois já envolvido em juventude partidária e tal, mas em 2010 para 2011 eu venho para Florianópolis para trabalhar no gabinete do então governador Raimundo Colombo, para ser coordenador estadual de políticas públicas para a juventude. Então, minha primeira função pública, assim, né, a nível estadual foi essa. E aí, em 2014, eu coordeno a eleição do João Paulo Kleino Bing, ex-prefeito de Blumenau, para deputado federal. Viro seu chefe de gabinete. Quando eu acho que a vida ia ser puxada, mas, por outro lado,
Não seria no executivo, porque o executivo eu acho que a gente vai escutar muito sobre isso aqui nesse podcast, nos nossos convidados. O executivo certamente é desafiador, né? Onde a gestão pública acontece realmente. Achei que ia ser tranquilo, ser chefe de gabinete do deputado federal, ele resolve aceitar a missão do então governador Raimundo Colombo, que tinha acabado de se reeleger, de ser secretário estadual de saúde. Eu viro chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Saúde, um curto período como secretário adjunto. E essas foram, na verdade, e daí ele fica 2 anos na Secretaria de Saúde, termina e volta, né, a ser deputado federal. Então fico 2 anos lá em Brasília com ele, onde a gente pela primeira vez profissionalmente começa a trabalhar junto, né? Eu como chefe de gabinete, eu como chefe de gabinete, o Felipe vai falar mais sobre isso, mas ele como nosso assessor jurídico do gabinete e também o nosso coordenador político ali da região do litoral catarinense, devido à sua história que ele ainda vai contar. Então essas foram as experiências públicas. Ao final de 2018, né, depois de uma derrota, e a gente ainda vai falar mais sobre isso também, a gente termina o mandato do João Paulo e resolve abrir a NM80 Assessoria Projetos de Gestão, que é a nossa empresa, a nossa assessoria, e que é a grande mãe desse podcast, digamos assim, né? A gente está aqui por causa dela, pelos anos que a gente trabalha hoje com a gestão pública através da NM80, que nos fez ter a ideia de ter esse podcast, tá aqui, né, Felipe? Para conversar sobre os desafios ali que a gente enfrenta convivendo com os gestores, sabendo que os dramas que eles passam, porque o prefeito tem que aprender muito em muito pouco tempo e muitas vezes independe da vontade dele as coisas acontecerem, né? Então, descobrir os caminhos, os atalhos do caminho, saber como botar a máquina para operar o mais rápido possível é desafiador para qualquer prefeito eleito. E a gente está falando de um ano de novas gestões. Estamos aí, início de governos por todos os cantos no Brasil. Alguns se reelegeram, mas muitos estão tendo essa experiência pela primeira vez. E é nesse novo ciclo que a gente pretende, de alguma forma, colaborar aqui com tudo aquilo que a gente vem aprendendo nos últimos anos, compartilhando e ouvindo e até para o pessoal entender, já que entramos nisso, né, a nossa empresa ela atende a parte de captação de recursos, gestão dos convênios, então desde identificar, né, as oportunidades que uma prefeitura, que um hospital, que uma entidade, terceiro setor, tem para conseguir recursos para melhorar, né, seu orçamento, executar mais obras, executar mais ações a favor das pessoas, até a fase final lá de prestação de contas. Então, treinamentos, gestão de convênios, treinamentos nessa área é o que a nossa empresa acaba realizando. Então, a gente viu muita coisa, né? Esses anos todos, assim, as dificuldades que os prefeitos têm de fazer a máquina pública andar realmente. Mas, Felipe, vamos falar um pouquinho da tua trajetória? A gente tem que cuidar para não... A gente se apaixona quando fala da gente mesmo. É verdade. Mas aqui, ainda mais para um pessoal que está ouvindo, vai ser a primeira vez. Para o Alan vai ser a 97ª vez, se eu não me engano. Mas eu comecei, que eu me recordo, assim, na época da escola, participar de uma eleição do Grêmio que eu perdi. Quando eu entrei na universidade, eu descobri que existia o tal do movimento estudantil. E eu, que venho de família humilde, assim... Eu me recordo, quando eu entrei, a gente pensava, meu Deus, como é que vão pagar a faculdade? Daí algum amigo disse, cara, tem alguns colegas que no movimento estudantil conseguem bolsa, às vezes tu consegue ter mais Vou contato. te contar, tu sabe que é também, isso, né? eu também, né? Assim, eu procurei o DCE porque meu pai falou com um amigo dele, procurando emprego pra mim, e aí ele falou, olha, meu genro lá é presidente do DCE lá na FURB, mas eu nem sei o que faz direito, mas pede pra ele ir lá, quem sabe tem alguma oportunidade lá, e eu fui lá, cara, o meu pedido pro presidente do DCE, então, nosso amigo Robinho, certamente está nos assistindo, espero que esteja assistindo, foi para trabalhar no Xerox do DCE, que eu descobri que daí o DCE tinha um Xerox lá, indicava algumas pessoas para trabalhar lá meio período e tal, era esse o objetivo também, quando eu procurei, depois é que eu também fui entender o que era tudo que envolvia. E daí eu tive esse contato, em algum momento fui eleito líder de turma, daí o cara do DCE chegou lá e disse, quem que é líder de turma? Levou para um canto lá para conversar sobre eleição que ia ter e tudo mais. Comecei a participar, fui vice-presidente do DCE da Univale, presidente do DCE da Univale, participei da União Catarinense de Estudantes, onde a gente se conheceu, né? E uma das coisas que eu acho que forjou essa nossa relação desde cedo foi a nossa capacidade de diálogo, tanto
tua, do teu grupo político, minha, do meu grupo político. E é o que eu digo para os amigos, assim, quando a gente fala de política, o convívio com pequenas estruturas de poder vai nos preparando para não perder a linha quando chega em altas estruturas de poder. Seja pelo o assédio de coisa ruim e tu saber resistir, não se envaidecer com ser a principal pessoa do evento e tudo mais. Então isso é uma escola de liderança muito forte. É uma preparação para que quando tu adentre na gestão pública, não queira fazer o que não dá, não queira... não acabe patinando na hora de acelerar o motor, né? E Felipe, eu acho que, né, assim, é isso mesmo. Ela é uma grande escola que a gente teve a oportunidade de aprender cedo, e combina muito com o nosso podcast aqui, de saber a diferença, que política é uma coisa, administração pública, gestão pública é outra coisa, né? Não que elas não se misturem em algum momento, afinal de contas, né, um prefeito ele é uma personalidade política, é uma pessoa que tem posições, tem lado, tem ideologia, mas que na administração pública o diálogo será necessário, né? Com quem pensa diferente de você, né? Então, a gente já aprendeu isso cedo lá no movimento estudantil, convivendo, e olha como o mundo dá voltas, né? Eu era de um espectro político, mas sempre me dei bem com um pessoal que era contra, que disputava as eleições, né? E me dá bem no sentido de se respeitar, né? Entender que as pessoas não pensam igual. E quanta gente a gente já reencontrou, né? Hoje, em funções importantes, em cargos no governo federal, em cargos no governo estadual, em cargos em governos estaduais de outros lugares, em empresas multinacionais. E se a gente só tivesse brigado, a gente não ia conseguir se relacionar e hoje solucionar problemas juntos, né? Porque ninguém é 100% diferente também. Em algum momento, a gente vai procurar a convergir. É isso. Então, é muito importante saber. E o nosso podcast tem como objetivo, né, para a gente deixar claro aí para os nossos ouvintes, falar sobre administração pública. A gente vai receber muitos políticos, porque é eles que tocam, de vários partidos, porque é eles que tocam a administração pública. Muitos não políticos, muitos técnicos, certamente receberemos também. Mas a gente vai falar aqui no Administra Podcast de administração pública e os seus desafios. E daí, depois saído da universidade, eu fiz o curso de Direito, sou advogado hoje desde 2010. Eu ingressei na gestão pública na administração municipal de Penha como procurador adjunto. Eleição seguinte, isso em 2011, 2012 disputei uma eleição para vereador, fui terceiro mais votado da cidade. E em 2015, dentro da nossa gestão, dentro do nosso mandato, eu assumi a presidência da Câmara de Vereadores, que foi uma outra oportunidade em que, como gestor da Câmara, tu consegue imprimir estilos diferentes de trabalho, tu consegue mudar o rumo de algumas políticas públicas municipais. Foi naquele ano que a cidade de Penha passou a contar com uma Câmara Mirim. A Câmara Mirim pode parecer superficial, banal, mas é a escola de formação de jovens líderes políticos que podem contribuir com o futuro da sua cidade. 2024, ano passado, o primeiro vereador Mirim, um dos vereadores Mirim da primeira legislatura de 2015, disputou a eleição para vereador na cidade de Penha. Fez uma eleição bonita, bacana, não se elegeu nessa oportunidade, assim como eu não me elegi na minha primeira em 2008, faço votos que... Mas vou te cortar de novo, até porque é um bate-papo, a gente tem que se acostumar com isso, né? Mas temos uma história perto da gente, né? De uma prefeitura cliente nosso, prefeito Arão de Ascurra. Eu conheci vereador Mirim Blumenau, porque ele tinha 15 anos de idade. Era um prodígio já. Era um prodígio já, e agora é prefeito reeleito da sua cidade. Então, certamente, a Câmara de Mirim é uma grande aprendizado. E tu falou bem, né? Ser presidente da Câmara Municipal não é só sobre legislar, é sobre administrar a Câmara. Então, ter ações como essa, ter um orçamento para gerir. Não, sem dúvida nenhuma. E naquela oportunidade, por exemplo, a identificação dos veículos, eu sempre tive uma relação muito próxima com o quesito transparência, porque eu sempre entendi o seguinte: quem está dentro tem que fazer o melhor, mas quem está fora precisa saber do que está acontecendo. Então, gestões transparentes têm sido uma tônica cada vez mais forte. E isso expõe mais as debilidades do gestor público. Ninguém quer mostrar os seus erros, mas é um desafio à transparência ativa que todo gestor deve buscar, até como uma emancipação do eleitorado. E em 2015, então, passando pela presidência da Câmara ali, falei da Câmara Mirim, a gente começou a transmitir ao vivo e online as sessões quando ainda não havia transmissão pelo Facebook, pelo YouTube. Então tinha que gravar, transmitir. Hoje é normal, mas naquela época era um desafio.
Era um desafio. As licitações, de igual modo, fizemos concurso público, mudamos a câmara de um prédio que é acanhado, que não tinha nenhuma privacidade, um prédio maior e tal. Então são coisas, assim, pequenos detalhes que transformam a vida das pessoas, não de imediato, talvez não de imediato, mas faz com que o ambiente de convivência, de exercício de uma cidadania seja aperfeiçoado. Então, tu vai civilizando cada vez mais, tu vai saindo do papel para a tecnologia, tu vai saindo da obscuridade para a transparência, vai saindo da morosidade. A Câmara de Penha, à época, ela tinha o maior período de recesso parlamentar do Brasil. Olha só. Eram 90 dias por ano. E eu dizia para a turma, não tem cabimento a gente ralar tanto para se eleger para um mandato de 4 anos, e se somar as férias de cada ano, dá um ano inteiro de mandato que... É verdade. Que tu não trabalha. Então a gente passou por um período de, eu acho que era 40 dias, que não era pouco, mas já era o menor do estado de Santa Catarina. Então fomos deixando algumas colaborações, a Tribuna Cidadã, para o cidadão poder falar. Então daquele ano de 2015 me fez acreditar que se era possível ali, se era possível por onde tu passa fazer algo positivo, pode ser possível numa esfera maior. E então disputei a eleição para a Prefeitura de Penha em 2016. Uma campanha, assim, franciscana, realmente, tu lembra disso. O que o Arão me deu foi um par de sapato, né? O patrocínio que eu recebi. E em 2016 não deu certo, fiz 17% dos votos, mas não ganhei eleição. Em 2016, no final do ano, recebi um convite teu e do então deputado João Paulo Canubim para trabalharmos juntos. Foi um prazer, tu... És um ano mais jovem do que eu, embora não pareça. Óbvio, até isso parece, bicho, tem sorte, além dos olhos azuis. Mas eu cheguei a te falar isso no encerramento do nosso mandato, tu demonstraste ser um excelente gestor de pessoas. Tu era um excelente chefe, tu era um cara tranquilo, sempre fosse, nunca ouvi tu levantar o tom de voz para ninguém, nem na nossa empresa, nem comigo, nem com ninguém do gabinete. Então isso é uma grande virtude que tu tens. Puxação de saco aqui, né? Mas não foi nada combinado aqui. Que a gente, depois de 20 anos de casamento, a gente só desabafa assim na terapia de casal. Não, e acho que isso tem tudo a ver com o nosso bate-papo aqui hoje e os próximos. Porque ser gestor público, e aí não é só na gestão pública, né? Mas liderar uma equipe, né? Cada um tem um estilo, um perfil, um estilo de fazer isso. O meu realmente é sempre mais tranquilo e é o que eu acredito, assim. Porque eu acho que principalmente quando tu tá lidando com adulto, tu não tem porquê ter que brigar como se estivesse brigando com uma criança, né? Isso não quer dizer que às vezes tu não tenha que puxar a orelha, né? Nossos colaboradores que estão nos assistindo certamente sabem disso. Às vezes a gente é obrigado a puxar a orelha de um funcionário aqui, de um funcionário acolá, mas isso pode ser feito do jeito que a gente está conversando, né? Por que eu preciso gritar? Por que eu preciso demonstrar que eu tô bravo? Eu não costumo fazer isso na minha vida, quem dirá com os outros. E outro, um sinal de respeito, né? E isso vale certamente, a gente vai escutar isso aqui dos prefeitos, governadores e todos mais. Mas a minha função era ser chefe de gabinete, então beleza, era liderar a nossa equipe de gabinete. Mas eu estava ali lidando contigo, por exemplo, tinha sido vereador da tua cidade, quer dizer, é uma liderança, não é? Se eu preciso respeitar e tratar qualquer pessoa bem, quem dirá alguém que talvez tenha a mais até experiência pública do que eu naquele momento. Então, eu acho que, né, assim, respeito é importante, qualquer área da vida, na gestão pública também. Não, e é curioso porque tu tens, assim, de todas as personalidades gerindo cidades, estados e o país. Tem o cara que é o queridão e parece que o governo não anda. Tem o cara que é queridão e o governo voa. Tem o cara que é fechado, diz, como é que se elege? O cara não é simpático, não sabe falar. Mas é o que a vida vai ensinando, né? Cada cidade escolhe o cara que ela mais confia naquele momento, naquela circunstância, naquele cenário, naquele bater de vento, especialmente. E ontem eu ouvi uma entrevista sobre a transição do Biden para o Trump, em que, falando do Biden, o cara disse, até a oposição reconhece que ele era um cara bem intencionado, mas, de acordo com eles, mal sucedido nas políticas que implementou, retirada do Iraque, enfim, do Afeganistão, né? Então, assim, existem pessoas super queridas, bacanas, que até a oposição respeita, mas que não decola e tal. Então, tem de todas as personalidades. Eu espero que aqui a gente possa aprender um pouco mais sobre o que dá certo, né? O que funcionou, pessoas que ninguém esperava e fizeram gestões brilhantes, né? Pessoas notoriamente experientes que fizeram dar certo. O que eu vinha dizendo para alguns amigos é o seguinte: a chance de que quem tem experiência
fazer dar certo é maior do que o contrário. Com certeza. Essa é a lógica. Mas grandes surpresas surgem também e tem aquela história. Às vezes a gente não está olhando para a categoria de base. Quando o moleque sobe profissional e dá um baile na turma, acham que foi um acaso. Mas não, ele já vinha sendo brilhante por onde passou. Ele precisava da oportunidade. Citasse o exemplo do Arão, por exemplo. E para encerrar só, irmão, a gente teve esses 2 anos de experiência em Brasília, dentro do mandato de João Paulo, mais diretamente, numa época conturbada, do impeachment da Dilma e tal. E depois, em 2019, com a adversidade da derrota para o governo do Estado, né, na onda, o Bolsonaro, que elegeu aqui o ex-governador Carlos Moisés, a gente... Só para explicar para quem nos ouve, né, o João Paulo era deputado federal e em 2018 ele foi candidato a vice-governador, na chapa que tinha como candidato a governador o Gelson Merizio. E, obviamente, como nós dois trabalhávamos então com o João Paulo Canubim, a gente fez parte da coordenação de campanha, o que... Pô, não sei pra ti, mas pra mim eu sempre falo que foi... Uma escola, né? Foi uma grande experiência, mesmo com a derrota, mas uma grande experiência. Eu acho que nos abriu portas, né? Participar da coordenação de campanha de um governador, dependendo do resultado, tu conhece muita gente, tu ouve muita coisa, tu aprende muito sobre o teu estado, né? A gente já teve a oportunidade de estar em 2 coordenações aí das últimas 2 campanhas de governador. Poder viajar a Santa Catarina, entender as suas diferenças, eu acho que isso tudo... Né, esses momentos na política que a gente teve, né, não exatamente na administração pública, agora falando, mas eles nos ajudam muito, né, na nossa empresa e naquilo que a gente hoje apresenta para as gestões públicas que a gente atende. Porque tu acaba tendo uma visão completa de Santa Catarina, de diversos tipos de administração, daquilo que deu certo, daquilo que deu errado. Funciona numa região e não funciona na outra. De realidades econômicas completamente diferentes, né? De qual é o potencial econômico lá do meio oeste, da serra, do sul, do vale. Como Santa Catarina é um estado que tem o turismo forte, mas tem a indústria forte, tem lá no oeste o agronegócio como seu carro-chefe. Então tu consegue entender muito sobre isso. Então foi muito legal. Dos 2 lados da mesa. Isso. Como gestores e hoje como consultores, como prestadores de serviços que fazem com que a roda destrave, que ela funcione melhor. Porque o dinheiro público, nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos, ele transita entre as instituições de uma forma burocrática que precisa ser superada. Caso contrário, o município não consegue transformar a tal da emenda do deputado na obra do município que foi prometido. E o nosso trabalho é fazer com que isso aconteça. Que nada interfira na linha de comunicação entre o dinheiro, o recurso indicado e a obra realizada. Então, nós estamos ali para dar suporte às administrações municipais, aos hospitais, às entidades do terceiro setor. E foi nesse momento que a gente nasceu, né? Que era o que tu ia, acho que era o que tu ia falar quando eu te 2019. interrompi. Então, a gente termina esse mandato João Paulo 2018 e devido em especial a essa experiência de Brasília, onde a gente atendia muito prefeito lá, a gente olhou um para o outro e disse, primeiro, se a gente quisesse continuar na gestão pública, certamente a gente teria oportunidade, né? Todos nós tivemos convites para isso. Mas a gente entendeu que era o momento de... Se dedicar um pouco a nós, né? Isso, dedicar a gente mesmo, ter o nosso próprio negócio. E claro que para quem passou tanto tempo na gestão pública, a gente não ia abrir uma concessionária de carro, né? A gente ia abrir alguma coisa que nos mantivesse próximo daquilo que a gente gosta. Isso, e que a gente construiu aí 15, 20 anos de experiência para poder tocar. E a gente recebia muito prefeito lá e via, né? E eu ficava maluco, tu sabe disso, sempre conversava contigo, quando a gente mandava uma emenda lá para um município e por acaso essa emenda por algum motivo não dava certo. Porque o município estava com uma prestação de conta atrasada, porque fizeram o cadastro errado por algum motivo. Só um parênteses aqui para explicar para o pessoal que está nos ouvindo. A emenda que a gente vai falar muito sobre emendas impositivas e tal. É uma indicação de algum parlamentar no Congresso Nacional, seja ele deputado federal ou senador, dentro da lei do orçamento anual do governo federal. Então você faz uma emenda, um adendo, uma inclusão de determinados recursos para determinados municípios, para determinadas ações. Então para o município tal, a gente vai mandar 100, 200, 300, 1 milhão para determinada obra estruturante ou para recurso de custeio de saúde. Então essas emendas que compõem o orçamento anual, a lei orçamentária anual do governo federal, existe também no governo do estado e existe também em alguns municípios, as emendas, né? Orçamento municipal, lei orçamentária anual tem em todos os municípios. Mas algumas câmaras também já estão contando com orçamento impositivo. É aquele que, se o deputado, o parlamentar,
diz que tem que ser destinado, o gestor precisa cumprir. E muito importante, né? Porque, em especial nos pequenos municípios, né, vamos falar de Santa Catarina, que é onde a gente praticamente atende todos os nossos clientes hoje. Santa Catarina é um estado de pequenos municípios, né? A gente tem aí 4 grandes cidades, que se for comparar com outros estados, nem essas são grandes cidades, né, de número de habitantes, mas temos 4 grandes cidades, sei lá, mais 20 médias cidades, e o resto são pequenos municípios. Então, tu pega aí um município de 6, 7, 10 mil habitantes, ele infelizmente não consegue construir um posto de saúde, um colégio novo, uma rua que seja muito grande, alguma obra estruturante, uma ponte com recurso próprio. É impossível. Ele vai precisar de um convênio do governo do estado, ou uma emenda de um deputado estadual, ou uma emenda de um deputado federal. Então essas emendas, assim, elas têm um peso enorme hoje na administração pública brasileira, né? E a gente passou aí um período de muitas discussões sobre essas emendas, certamente... O jeito de fazer. Todo mundo que nos escuta já deve ter ouvido em algum momento no jornal, mas a emenda... Relator. A emenda de relator, a emenda PIX, a emenda não sei o quê. Que é sempre o desafio da transparência, que é o que tu bem falasse antes, né? Assim, a gente precisa... As emendas são importantes, elas cumprem um papel importante e os governos precisam tratar elas sempre com o máximo de transparência possível. Tanto o governo federal quanto o governo do estado, tanto quem recebe, que são as prefeituras ou entidades, para não deixar a corrupção invadir esse sistema, porque, repito, elas cumprem realmente um papel essencial. Não é à toa que os prefeitos do Brasil inteiro vão para Brasília, vão de gabinete em gabinete, passar o chapéu, como a gente diz. Não é muitas vezes uma experiência tão legal assim, porque na semana de fechamento de emendas, vocês podem imaginar, são 513 deputados e 5 mil prefeitos. Olha, eu diria que, sei lá, 4 mil prefeitos naquela semana de fechamento de emendas devem passar pelo Congresso Nacional. Então aquilo vira uma grande muvuca e o prefeito chega lá no gabinete de um deputado, e para quem não conhece Brasília, viu, o gabinete de deputado, gente do céu, é do tamanho desse estúdio aqui, e isso não é uma crítica ao estúdio, mas é porque a gente pensa que, né, meu Deus, o gabinete de um deputado é uma estrutura maior, e não, o gabinete de deputado federal é muito pequeno lá em Brasília. E então o prefeito chega lá, tem mais 20, 30 prefeitos esperando para falar com o deputado. E entrando também no que a gente faz, essa gestão do planejamento do prefeito para ir a Brasília, né? A gente tem um escritório em Brasília, tem um escritório em Florianópolis. Saber em que momento está no gabinete certo, na hora certa, faz com que o prefeito ganhe tempo, passe menos tempo em Brasília e consiga ser mais rapidamente atendido. Então... E o nosso escritório, em especial de Brasília, sim, tem um papel muito importante para quem nos contrata, né? Que infelizmente no Brasil, né, na administração pública, a gente fala, e todo mundo já usou essa expressão na sua vida, que é fazer o papel andar, né? Então muitas vezes tem um processo parado, uma prestação de contas, um pedido de um recurso parado lá no Ministério, ter uma equipe como a gente tem em Brasília para poder ir lá, sentar lá pessoalmente no Ministério e só sair de lá quando aquele papel andar, quando aquilo for solucionado, quando a gente conseguir fazer ele ir para a sua próxima etapa, é muito importante, né? Então, certamente ter esse escritório lá em Brasília para a nossa empresa cumpre um papel importante, e já que estamos falando dela, e aqui em Santa Catarina, a nossa equipe de colaboradores, né, assim, tanto a Pamela, quanto o Michel, quanto a Julieta, quanto a gente mesmo, né, assim, nossa empresa hoje atende sempre online, né, o dia inteiro, praticamente 24 horas por dia, aí a gente não deixa ninguém sem resposta, atende em loco, lá na ponta, né, nossos colaboradores, a gente vai lá na prefeitura, né, então ajuda essa gestão a aumentar a sua capacidade de trabalho, de êxito. E outra coisa, né? Repito, como a gente é um estado de pequenos municípios, às vezes as pessoas pensam, mas pô, quem nos escuta às vezes que não tem tanta familiaridade com gestão pública, pensa, nossa, mas além lá do setor de convênios, a prefeitura ainda vai ter mais uma assessoria com essa estrutura. Mas a verdade, né, Felipe, que a gente sabe que a maioria
desses municípios tem um funcionário no setor de convênios. Faz mais de uma coisa. Muito mais de uma coisa. Faz várias coisas. Faz o cadastramento, tem que procurar a oportunidade, porque não é só de emenda, tem o governo federal. Abre editais. Abre editais, programas, toda hora, né? É lá no Ministério da Agricultura para compra de equipamentos, é lá na cultura para apoio aos projetos culturais. Esses programas vão abrindo, tem que cadastrar a proposta, mostrar que a tua proposta é boa. Então, um funcionário para identificar a oportunidade, para fazer prestação de contas, né? Que é a transparência que tu falou, mostrar como que aquele recurso foi aplicado, né? De maneira correta. Então, é muita coisa para um funcionário só, né? E mesmo as grandes... A experiência tem mostrado que as prefeituras com mais estrutura, isso. quando tem assessoria, rendem ainda mais. Muito mais. Porque isso, um bom time precisa do preparador de goleiro, precisa do técnico, precisa do massagista, que não entra em campo, mas faz o time girar com mais qualidade. E só dizer ali, o desafio de auxiliar os municípios são clientes, mas sobretudo é o nosso Estado, que deixa de receber recursos caso esse recurso não consiga vencer a burocracia. Então, na medida que um deputado, um senador catarinense, indica para uma cidade catarinense que não consegue destrinchar a parte burocrática do sistema do cadastramento da proposta de prestação de contas da CND, esse recurso volta ao orçamento da União e não retorna necessariamente para Santa Catarina. Não. Pelo contrário, volta para o orçamento geral da União e vai ser destinado para algum outro estado. Então, a nossa missão é também garantir que, através dos nossos clientes, nós possamos recuperar para o nosso estado, que é um dos maiores pagadores de impostos da federação, o máximo de recursos possível para o bem do povo de Santa Catarina. Então tem uma realização pessoal nossa na execução desse propósito, desse serviço. E do lado da mesa que a gente estava, quando viu os prefeitos, uma coisa que eu cito sempre é que existe prefeito que é um pouco mais articulado que o outro, ele vem no prazo certo, ele vem num dia que está bom, que não teve ninguém, então ele conversa mais tempo com o deputado, ele consegue vender melhor uma ideia, ou ela consegue vender melhor uma ideia, as prefeitas, e conseguem captar mais recursos. Tem outro só que esse que conseguiu captar o recurso, quando chega na equipe, muitas vezes lá embaixo, ela não consegue dar vazão para o volume de recursos que ele captou. Então, um caso em concreto, a gente não vai citar o município, o nome de prefeito, mas o prefeito foi a Brasília, captou 7 milhões de reais, mas, a grosso modo, o município dele só era capaz de arrecadar 2 milhões dentro do setor que ele havia captado. Logo, 5 milhões voltaram para o orçamento geral da União, não foi prefeito, o deputado também perdeu a oportunidade de indicar para um outro lado. Ao passo que existe prefeitos que tem uma equipe que funciona melhor, vence melhor a burocracia, mas o prefeito é desconectado do timing de estar em Brasília, de pedir o recurso. Então a gente viu tudo isso acontecer quando a gente estava dentro do mandato do João Paulo Cranubing, e essa foi uma das coisas que a gente conversava. A gente via que existiam assessorias e dizia, gente, mas acho que a gente consegue fazer um atendimento um pouco mais completo, atender Santa Catarina, Brasília, e estamos nesse processo desde 2019, tentando nos capacitar onde eu queria entrar, nos qualificar, uma equipe que recebe treinamentos constantemente, e nós, como idealizadores do projeto, seguimos fazendo a nossa parte, tu concluindo o teu curso em gestão pública. Falta 3 matérias. Então, me convida para a festa de formatura. Até maio está resolvido. Coisa boa. E daí, eu, depois de ter concluído a faculdade de Direito, eu tive 7 anos no escritório de advocacia, depois fui trabalhar por 2 anos com o João Paulo, desde 2019 nos dedicando exclusivamente à NM80 Assessoria. E tive em 2022 uma oportunidade pessoal e que acabou se desdobrando profissionalmente, de realizar o sonho de fazer o meu mestrado pela universidade que me formou, que é a Univale, com dupla titulação com a Universidade de Alicante, na Espanha, onde eu passei 60 dias lá estudando, conhecendo, fazendo várias visitas técnicas a autarquias, a governos municipais. E o tema da pesquisa que encerrou a minha dissertação, que encerrou a defesa do meu mestrado, foi justamente a transparência. A Lei de Acesso à Informação Brasileira, como o mestrado era de dupla titulação com a Espanha, tive que fazer uma conexão com a Lei de Transparência Espanhola e fomos fazendo as comparações sobre qual é a melhor legislação. Nossa legislação é uma legislação mais completa do que a espanhola. Olha só. Mas lá, ambos os países saem de grandes períodos de ditadura militar, aqui no Brasil na década de 60, lá com o franquismo que
tinha características parecidas, então a obscuridade, o sigilo era a tônica. O Brasil vem de décadas em que o sigilo é a tônica, a Espanha também, só que lá há uma cultura de participação maior, então há uma cultura, um exercício de cidadania mais aguçado. Lá a cobrança é mais efetiva, o sistema é parlamentarista, ou seja, se o governo não tiver maioria, se não tiver em sintonia com a população, não elege maioria, se não tiver a maioria, não continua. Então o povo consegue mexer melhor a troca de governantes. A gente não é refém de longos períodos de um partido político no poder. Não necessariamente vai ter 4 anos de mandato. Não. Né? Quanto mais 8, 16, como já aconteceu aqui. Então, assim, uma das grandes coisas existe uma cultura de sigilo. Dá trabalho prestar contas. Dá trabalho quando a gente chega em casa e a mãe pergunta, quando a gente é adolescente, por onde é que tu andou? Tá, eu tava brincando. Brincando aonde? Brincando com quem? Que horas? Tu falou que ia sair? Ou na adolescência, né? Te dei 50 reais pra ir pra festa lá. Como é que se a mãe perguntasse em que tu gastou certinho, centavo por centavo? Pá. Então, assim, na gestão pública não é diferente. E daí, quando tu tens uma máquina operando, entrando aqui na questão da gestão, da administração, uma máquina, um motor rodando, e tu precisa fazer uma alteração com o carro em movimento, é muito trabalhoso. Então, quem está ali operando a máquina aprendeu daquele jeito. Há 20 anos está operando a máquina daquele jeito. Há 10 anos, servidor concursado, o servidor efetivo, que a gente chama, mas até mesmo os comissionados que estão lá há 2 mandatos, há 3 mandatos, há 4 mandatos, porque são do mesmo grupo político. Certeza. Então, além de eu fazer o meu trabalho diário, que é lançar no sistema determinada proposta, eu ter que preparar esse documento para publicá-lo, porque alguém pode querer ver, mas pode acontecer de ninguém assistir. Sim. Eu digo, meu Deus, eu tenho mais o que fazer. Mas é uma questão de cultura. Uma questão de cultura de tu deixar à disposição os dados. Daí existem 2 coisas que a gente chama na transparência. A transparência ativa e a transparência passiva. A transparência passiva é quando o município ou o governo ele é motivado, ele é interpelado a dizer, eu quero, por conta da lei de acesso à informação, que me dá direito de ter uma informação até 20 dias, saber quanto que foi gasto na reforma do Hospital Joana de Guzmão. Então, o gestor, com base naquele pedido de informação, vai levantar aqueles dados. Então, ele é menos trabalhoso porque eu vou especificamente no pedido. Então, isso é a transparência passiva, mas para isso, o cidadão precisa saber por qual canal ele pede informação, para quem que ele pede, o que ele faz se não for respondido. E daí vem o exercício da cidadania, vem o preparar as pessoas para exercê-la. De outro ponto, a transparência ativa é o seguinte, ainda que tu não peça, mas tu quiser acessar hoje a despesa, está à disposição? Às vezes está, às vezes não. Cito o exemplo da Câmara de Penha de novo. Eu assumi a presidência em 2015, eu precisava de 11 cliques e mais um mapa para entender aonde clicar para chegar no salário do vereador. Naquele ano a gente mudou o site, com 3 cliques tu chegava e estava lá simples, né? Que eles chamam de, como é que é? Não é sugestivo, é intuitivo. Com 3 cliques, tu chegava quanto é que gastou o cara em Floripa, quanto é que o cara gastou em Brasília. Não só o salário, então. Não só o salário, mas as despesas, as diária, de viagem e tal. Tem um dos vereadores que dizia o seguinte, quando começamos a gestão, a minha esposa, a Julieta, pegava uma câmera, que não tinha YouTube na época, filmava e depois eu fazia o upload no YouTube. Deixando claro para todos que ela fazia isso de graça. De graça, depois, claro. Para ninguém te acusar de nepotismo aí, só. É verdade. Ela ia lá, ficava na plateia, gravava e depois postava. E teve uma votação lá para criação de cargo, eu votei contra e tal, e postei. E daí o presidente da Câmara disse, rapaz, filma, mas não posta. Eu disse, mas daí filma para quê? Tem que postar, vocês têm que dar satisfação para a comunidade. Da transparência, né? Eu acho que melhorou muito, né? No Brasil, sim, hoje. Sem dúvida. Todo mundo tem portal de transparência, é o que tu falou, alguns com mais facilidade de acesso ao cidadão, desatualizados, outros desatualizados. Existem portais que saem do ar em períodos de eleição. Onde tu não consegue checar o salário, se o cara está no gabinete, se não está, porque daí eu quero ver se o funcionário público está a serviço da campanha ou da gestão. Então assim, isso tudo é controle mas melhorou social. muito, né? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar assim, ou estar próximo da gestão pública, não existia portal de transparência. Não, ele começou em 2004 na esfera federal e depois, com o passar do tempo, foi sendo implementado. Os governos do estado. E daí existe uma situação que é o seguinte, Alan, sobre transparência, dá trabalho e custa dinheiro. Então, se eu quero implementar um sistema mais transparente, eu vou ter que investir nisso. E não há uma linha de financiamento do governo federal para municípios e estados poderem acessar recursos e investir em transparência de maneira unificada. O que é isso? O mesmo portal, o mesmo acesso que eu devo fazer para descobrir qual é o salário do presidente da República,
eu deveria conseguir fazer para saber quanto é que custa o salário do prefeito. Sim. O mesmo estilo de pesquisa, a mesma filtragem, mas não, eles não se conversam e cada um faz de um jeito. Então, para cumprir a lei, tu pegas um padrãozão, coloca no ar, as informações estão lá. Tá, mas esse salário dele, ele está recebendo 50 mil nesse mês, um secretário municipal, porque é o salário dele? Não, é porque tem férias, 13º, ele recebeu, entendeu? Quando saiu de férias, então triplicou o salário. Enfim, uma das coisas que eu apontei lá é que, por exemplo, quando a gente fala em acessibilidade, acesso à informação e à transparência, não é só estar disponível, mas também. Mas a primeira Constituição redigida em língua indígena aconteceu no ano passado, depois de 35 anos da Constituição ser promulgada, os povos originários, para poder lerem na sua língua materna a Constituição do seu país, só 30 anos depois dela ter sido criada. Então são pequenos detalhes, a gente fala da linguagem, né? Então eu que sou advogado, o tal do juridiquês, que deixa o acadêmico de direito mala já no primeiro período, que a gente fala a priori, a posteriori, porque data vênia, excelência. Então é isso que a gente, no início, a gente quer usar todo o linguajar e o jargão do latim possível, né? Usa terno e gravata no primeiro período, quando se forma tá louco para largar a gravata, o terno, que é de bermuda pro fora se pudesse, por causa do calor. Mas a linguagem mais simplificada dos documentos públicos também é um desafio de transparência. Quando um parlamentar recebe a lei orçamentária anual para ler e estudar, tem terminologias técnicas que é impossível um cidadão, seja ele médico, advogado, engenheiro, entender completamente. Então, a acessibilidade a um linguajar mais não é informal, mas mais simples, mais claro, é necessário para que eu possa entender o que está sendo dito, o que é um quadrimestre, uma audiência pública para analisar o quadrimestre fiscal da prefeitura e tal. Então, assim, são pequenos detalhes que deixam a vida mais fácil, né? Então, tu pode redigir um manuscrito para o teu filho de 5 anos tentar entender o que é que tu quer, tu pode explicar com um linguajar infantil para ele e tal. Então, é uma busca que estudei bastante. A pesquisa em si é só a conclusão do mestrado, mas a gente tem diversas matérias que falam de gestão pública, políticas públicas de saúde, segurança pública, de educação, de cultura. Então, foi uma experiência muito especial e que, felizmente, a gente tem podido colocar à disposição dos clientes desse nosso projeto. Até porque o tema transparência faz parte do nosso trabalho, né? Também. Gerir esses recursos que são captados através do nosso trabalho é também uma responsabilidade de transparência, né? É isso, a prestação de conta. A decisão do Flávio Dino agora na liberação de diversas emendas de relatoria, ele trata disso. Ele fala que o problema não é a destinação do recurso, é porque na destinação da emenda do relator não havia que deputado indicou, para qual obra era a finalidade e de que forma ia prestar contas. Então, eu acho que para quem nos escuta deve ter ouvido muito, né, na imprensa o tal do orçamento secreto. Era isso, né? Porque as emendas tradicionais, tu entra no sistema, tu vai ver lá que o deputado Alan Scheninger destinou 500 mil para o município tal, para ação tal, para fazer a rua tal, com o nome da rua, quantos metros tem a rua, ou para custeio de saúde, ou para construir policlínica, tá lá, tá tudo transparente. E essa era uma categoria de emenda, essas emendas de relatoria, que é isso, tu entrava no sistema, só estava escrito emenda, relatoria, 2 milhões de reais para o município tal. Não tinha para onde, não tinha quem foi o que indicou, qual era a ação, não existia transparência, realmente, nesse sentido. É claro de que quando um ministro do STF vem e dá uma canetada nisso, deixa todo mundo que recebeu esse recurso e que estava fazendo bom uso dele de maneira honesta, transparente, que já estava na metade de uma obra, então sim, atrapalhou muito, né, a gestão pública nesse final de ano aí. A gente, enquanto assessoria, enquanto é o nosso trabalho, a gente se lascou bastante aí para poder atender os municípios, mas sim tinha um fundamento, né, de transparência importante, e acho que para quem trata a coisa pública com seriedade, todo mundo entende de que também não dava para ser do jeito que estava, né? Então, que se ache esse caminho aí para que tenha o recurso, que ele seja captado, seja bem utilizado e que seja de forma transparente, obviamente. E dentro desse nosso universo, né, Felipe, a gente está falando muito da parte técnica, mas tem uma outra parte técnica do nosso trabalho que é muito novo no Brasil ainda, que é a relação governamental, né? Que é parte disso que a gente já conversou.
mas que ainda é uma coisa nova, né? Que nos Estados Unidos eles chamam de lobby, né? E que no Brasil a palavra lobby, ela sempre assustou, porque parece que tu tá... Isso, parece que tu tá fazendo algo ruim, né? Então essa parte de relação governamental que a gente faz para os nossos clientes, nada mais é do que parte do que tu já falou, né? De criar um planejamento para o nosso cliente que dê para ele a capacidade de trabalho melhor, de captar recursos melhores. O que envolve tudo isso? Envolve ele saber qual é o melhor período para estar, né, captando recursos, tanto em Florianópolis quanto em Brasília. Quem são os entes públicos e políticos importantes para ele manter essa relação? Então, a gente sabe disso, que tem o deputado X lá, ele é ligado ao agronegócio. Ele defende as bandeiras do agronegócio. Teoricamente, ele vai ter uma relação muito mais forte no Ministério da Agricultura. Porque é um tema dele, ele está lá indo direto, conversar, falar com as pessoas, defender as suas ideias, levar projetos. E talvez esse deputado tenha um pouco menos de relação lá no Ministério da Educação. Talvez não seja a área dele. Mas vai ter outro deputado que já veio, que é, sei lá, um ex-reitor, um ex-secretário municipal de educação, que vai ter mais relação lá. Então, criar esse planejamento para o nosso cliente e mostrar para ele, quando tu está com uma demanda lá em determinada área, é por aqui que a gente vai. Quando é nessa outra área aqui, é por aqui que a gente vai. Outra coisa, participar do dia a dia das discussões, né? Porque a parte de relação governamental, ela muitas vezes termina na captação de recursos, mas às vezes ela é também evitar de perder recursos, né? Então, vai ter uma audiência pública lá que vai tratar sobre, não sei, o aumento de um imposto ou o corte de algum incentivo fiscal que o Estado ou o município tinha por alguma razão. Não adianta só chorar depois do que a lei mudou. Mas, né, tu participou dessa discussão, tu sabia quando que teve audiência pública, quando que teve audiência no Ministério, numa Secretaria de Estado, ou com o governador. Então, essa parte de relacionamento, né, de relação governamental, é parte do nosso trabalho e que eu considero parte muito importante. A gente é muito procurado, né, Felipe, por entidades para fazer isso. A gente tem alguns clientes que a gente atende só a parte de relação governamental para esses clientes, e que são entidades, hospitais, entidades do terceiro setor, mas a gente faz isso para as prefeituras também, tá? No nosso escopo de trabalho, mas ainda é algo meio novo, né? Até porque essa relação, eles entendem que eles fazem também, né? A relação política não é necessariamente a relação governamental, institucional, não é. É isso. E em que há um método de trabalho. Mas grandes organizações de Santa Catarina, como a Fiesc, né? Como a Associação Catarinense de Hospitais, têm os seus relações governamentais. Isso. E diferentemente dos Estados Unidos, lá, o orçamento público e privado, eles se confundem muito. Então, o lobista, ele atua dentro de uma comissão que vai determinar que a empresa para quem ele trabalha vai ter mais acesso ao orçamento bélico, armamentista ou de construção em determinado país que vão entrar e tal. Então, há uma doação. Então, as empresas privadas doam diretamente ao parlamentar e vai voltar a uma mistura. Agora, parte de um dos seminários que eu participei lá na Espanha falava sobre a necessidade da regulamentação do lobby para deixar claro quanto que pode ganhar, porque se o lobista, lá eles chamam de lobista, né? Não é idêntico à relação governamental, mas se a interferência, se a tua expertise, a tua capacidade intelectual, o teu serviço prestado, a tua mão de obra e o teu tempo for destinados à solução de problemas que acarretem ganho financeiro para uma empresa, né, que não é o caso da gente, ele vai ser remunerado por isso, como o advogado trabalha com honorários de êxito, né, como outros consultores só recebem se a empresa receber, se o cliente receber. Então, o que é vedado por lei, o que a gente combate, é preciso combater no país, é a advocacia administrativa. É eu ser próximo, ter parentesco com um determinado tomador de decisões e, através de mim, as coisas se resolvem. E, através de outros canais, não se resolve. Isso, correto. A solução das demandas públicas precisam ser igualmente acessíveis a todos que a procurem. Se alguém estiver cobrando pedágio nesse intermédio, é advocacia administrativa e é crime, é uma irregularidade. Agora, eu ter um bom técnico para saber como é que eu me movimento no campo
é fundamental. É isso mesmo, é isso mesmo. E são todas essas experiências. A gente está indo pro final aqui da nossa edição piloto, né? Tem um amigo nosso que mandou uma pergunta que disse que pessoalmente a gente não contou para ele o porquê do nome NM80 Assessoria e perguntou se a gente vai ter coragem de falar. Bem, eu tenho... coragem não nos falta, é mais a curiosidade. Vamos deixar pro segundo episódio, será, pessoal? Até porque a verdade, ela nem sempre é um caminho de mão única, né? Tem a verdade. As versões dos fatos. Então, assim, para mim... A minha verdade, a tua verdade, a verdade... A minha verdade, eu posso falar aqui agora, não tem problema nenhum. Né? Foi final de 2018, a gente estava saindo da gestão pública, abrindo um negócio. Então, novos momentos, 80, que é a década dos nossos nascimentos. Eu sou de 85. Eu sou de 84, 40 então, agora. É apenas isso. Agora, se tem mais alguma história sobre isso, aí vamos ver no decorrer, né? Esse podcast, se Deus quiser, vai durar muito tempo. A gente vai... Certamente, muito convidado vai nos perguntar isso. Eu acho que a gente pode fazer o diferente, né? Vamos ver. O primeiro projeto... O podcast piloto talvez não tenha a mesma audiência do segundo, terceiro, do quarto. Com certeza. Mas nós vamos perguntar para os convidados o que eles imaginam que seja, talvez. Pode ser uma ideia, Vamos ver as loucuras que surgirão dali. Vamos ver se eles vão ter criatividade para saber. Quem tiver assistido o primeiro, nós vamos dar uma garrafinha da NM80 pro cara de presente. Muito bem. Então a gente já está garantindo para você que nos assiste que a edição número 0, nosso piloto, que é só esses dois aqui que vocês estão vendo conversando, vai pro ar. Então essa decisão, a primeira decisão administrativa desse podcast foi tomada aqui agora. Às 17h16 do dia 21 de janeiro. Vou dizer a data, então, estamos gravando esse aqui. Mas em breve, certamente a gente vai receber muita gente boa aqui. Gente boa. Né? A gente já pode dar um spoiler para vocês que a gente já tem aí deputado federal, deputado estadual, ex-prefeito, cidade grande, diretor de estatal, de banco estatal, muita gente, professores universitários da área de gestão pública, muita gente boa vai passar aqui nessa mesa, né, Felipe? A gente vai aprender muito. Espero que vocês de casa também possam aprender muito, escutar ótimas histórias, né? A gente já trabalhou e esteve perto de personalidades muito bacanas, né? Então, algumas vão estar aqui, mas a gente acabou falando muito do João Paulo Kleinobing aqui, e a gente já escutou essas histórias, mas eu tenho certeza, né? Tá aqui na mesa com ele, poder escutar as histórias da tragédia de 2008, né? Que Blumenau passou até... Naquele momento foi a pior tragédia da história do Brasil. Então poder escutar como é que foi aqueles dias, como é que a gestão deu conta de sair daquele problema, receber aqui prefeitos e ex-prefeitos para escutar também o que não deu certo, né? Porque eu quero escutar muito sobre o que deu certo, sobre boas experiências, para a gente poder aprender, mas levar. Erros não repetir. Mas também. Quais erros não repetir? Porque, obviamente, na gestão, assim como a gente na vida, vai ter erro, né? Vai ter uma decisão que tu tomou, que tu não deveria ter tomado, como é que tu deveria agir naquele momento, que tu agiu diferente. Então vai ser uma oportunidade, eu tenho certeza que vai ser muito legal. E eu espero que quem está nos escutando em casa goste também. Espero que goste, mas num primeiro momento, vamos nós aqui ver se a gente vai gostar, né? É isso, temos isso ainda pela frente. Iremos. Então se a gente gostar e fizer bem feito, talvez vocês possam gostar também, acompanhar e de alguma forma colaborar para as experiências que vocês tiverem nas suas gestões, nas suas cidades, colaborando como cidadão, como gestor público, como detentor de mandato eletivo, né, que é algo muito especial a gente receber do povo da gente a missão de poder representá-los e ao final de mandato saber que cumpriu o seu papel, né? É isso mesmo. Nos acompanhe nas redes sociais, né? No Instagram, @nm80_assessoria. É por ali que a gente vai deixar as informações do nosso podcast, a nossa lista de convidados, quando que vai pro ar, vai estar tudo ali no Instagram da NM80 Assessoria. Vida longa ou Administra Mais podcast. Espero que a gente se veja muito. Estamos chegando ao fim, já dando quase uma horinha de podcast. Está na hora de acabar. No elevador, eu estava perguntando, será que a gente vai dar conta de falar uma hora? É verdade. Porque cada um fala uma hora. Exatamente. E aí, assim, tem que ser um exercício, né? Porque a gente não quer fazer aqueles podcasts longos, a gente não quer ser o Vilela, né? Com todo respeito ao Vilela, se esse corte chegar pra ti, mas a gente não quer ser o Vilela, a gente não quer passar a noite, dormir no podcast. Mas certamente a gente vai ter muito convidado, que vai ter muita coisa boa para contar, mas a gente vai sempre tentar fazer aí 1 hora, 1h20 de podcast para
para passar essas informações, esse troca de ideia, esse bate-papo na boa sobre gestão pública aí para os nossos ouvintes. Por hoje era isso. Fechou. Um grande abraço a todos que nos acompanharam, que vão nos acompanhar daqui para frente. É um prazer estar dividindo mais esse projeto junto contigo, igualmente, irmão. amigo. E que a gente possa dar nossa colaboração e se divertir muito nesse novo projeto. Com certeza. Valeu, pessoal. Até mais. Abraço.